2019. Que ano foi esse? O ano onde a negligência e a ganância fizeram mais uma vez as montanhas de Minas sangrarem minério de ferro. Protestos, violência, queimadas históricas ao longo de todo o planeta. Acompanhe comigo o que foi destaque ao longo do ano. O mês de janeiro foi marcado pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, aqui na região metropolitana. O crime deixou 270 vítimas. Até o momento desta gravação, 256 pessoas morreram e outras 14 permanecem desaparecidas. 3 anos e 12 semanas depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, uma nova barragem de rejeito se rompeu. As sirenes não tocaram e a população foi pega de surpresa. A lama de rejeitos atingiu o prédio da Vale, casas e pousadas e foi parar no rio Paraopeba. A Polícia Federal indiciou 7 funcionários da mineradora Vale e 6 da consultoria alemã Tubsud por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. As 2 empresas também foram indiciadas. Segundo a Polícia Federal, houve elaboração fraudulenta do relatório que comprovava a estabilidade da barragem. Militares do Corpo de Bombeiros trabalham há mais de 300 dias na área atingida pela lama em busca das vítimas que seguem desaparecidas. O rompimento gerou um alerta para a intensificação da fiscalização das barragens no país. Em Minas Gerais, várias barragens tiveram um nível de segurança, um nível de estabilidade elevado. A Defesa Civil atuou na evacuação dessas áreas próximas a essas barragens. Simulados de emergência também foram feitos em várias cidades do estado. Em janeiro, um relatório do COAF identificou movimentações suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Entre eles estava Fabrício Queiroz, que é policial militar e ex-assessor de Flávio Bolsonaro. 8 funcionários de Flávio também repassaram dinheiro para Queiroz. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação para descobrir se funcionários de gabinete de Flávio estariam repassando parte de seus salários e se Queiroz seria um laranja para o recebimento de todo o valor. A suspeita é de que Flávio desviava dinheiro por meio de transações imobiliárias. A investigação já alcança 37 imóveis. Na Venezuela, crise política, econômica e humanitária. Juan Guaidó se autoproclamou como presidente interino do país. O líder da Assembleia Nacional alegava que Maduro era usurpador e a presidência por isso estaria vaga. No final de abril, Juan afirmou ter o apoio de militares e pediu para que a população fosse às ruas contra o governo de Maduro. Parte da população atendeu o pedido, mas foi contida pela Guarda Nacional da Venezuela, que atropelou alguns manifestantes. Mais de 50 países, entre eles o Brasil e os Estados Unidos, reconheceram Guaidó como líder legítimo. A Rússia e a China mantiveram apoio a Maduro. Os dois lados estão em disputa desde janeiro e no meio dessa disputa, a crise humanitária na Venezuela se agravou. Segundo a ONU, mais de 850 pessoas foram presas e 40 morreram. Aqui no Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão assinou um decreto que muda as regras para a classificação de informações ultrasecretas na Lei de Acesso à Informação. A partir de agora, servidores comissionados, dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas podem fazer a mudança na classificação. Em fevereiro, um incêndio no Ninho do Urubu matou 10 jovens jogadores do Flamengo. O curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos foi as causas do incêndio. O CT recebia 26 jogadores, todos com idade entre 14 e 17 anos. Em 6 de fevereiro foi anunciada a extinção do programa Mais Médicos. Em agosto, o Planalto apresentou uma proposta chamada Médicos pelo Brasil, onde supriria essas vagas. Seriam 18 mil vagas para médicos. Em março, o massacre numa escola estadual de São Paulo deixou o país em alerta. 2 homens invadiram a escola estadual Professor Raul Brasil na cidade de Suzano, no interior de São Paulo. 7 pessoas morreram, 5 alunos e 2 funcionários. Os assassinos, Guilherme Taútzi Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, eram ex-alunos do colégio. A investigação aponta que depois do ataque, ainda dentro da escola, o mais novo matou o mais velho e em seguida se suicidou. Momentos antes do crime, um dos assassinos baleou e matou o próprio tio em uma loja de automóveis. Ainda em março, o ex-presidente Michel Temer foi preso na Operação Descontaminação.
que é um desdobramento da Operação Lava Jato para investigar desvios em contratos de obras na usina Angra 3. Temer passou apenas 4 dias detido na sede carioca da Polícia Federal. Isso porque uma decisão liminar do desembargador federal Antônio Ivan Atier, do TRF2, concedeu habeas corpus ao político. Em maio, ele foi preso novamente pelo mesmo motivo, mas foi solto uma semana depois pelo Supremo Tribunal de Justiça para responder ao processo em liberdade. Michel Temer também é réu em outros 6 processos. Em abril, um incêndio de grandes proporções atingiu a Catedral de Notre-Dame, na França. O local é o monumento mais visitado do país e é considerado Patrimônio da Humanidade desde 1991. As chamas tiveram início na parte superior da catedral e 1 hora após o início do incêndio, o pináculo desabou. Essa torre em formato de flecha ficava no topo da catedral e estava passando por reformas. As causas do incêndio continuam desconhecidas e as autoridades francesas têm tratado o caso como um acidente, descartando a possibilidade de um atentado terrorista. No dia 10 de abril foi divulgada a primeira imagem real de um buraco negro. O fato envolveu 200 pesquisadores e 8 telescópios. No Rio de Janeiro, um temporal deixou o estado em estágio de crise. 10 pessoas morreram. Ainda no Rio de Janeiro, 2 homens morreram após o exército metralhar um carro na zona oeste da cidade. A família voltava de um chá de bebê quando o carro foi atingido por 80 tiros. O motorista Evaldo Rosa dos Santos e um catador de materiais recicláveis, o Luciano Macedo, morreram no local. Inicialmente, o exército afirmou que os militares responderam à agressão e atingiram contra o carro de criminosos, mas a família afirmou que a vítima não tinha qualquer envolvimento com o crime. Então o exército recuou e mandou prender 10 dos 12 militares envolvidos. 9 ainda permanecem detidos após, em depoimento, alegarem que momentos antes trocaram tiros com veículos de características semelhantes. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou contingenciamento de parte das verbas da educação. Com isso, o Ministério da Educação bloqueou 30% dessas verbas. Esse bloqueio gerou uma onda de manifestações em mais de 240 cidades espalhadas pelo país no dia 15 de maio. O presidente Jair Bolsonaro xingou os estudantes de idiotas úteis. Em resposta a essas manifestações, simpatizantes de Bolsonaro foram às ruas no dia 26 para defender o governo. Mas no dia 30 de maio, os estudantes voltaram às ruas mais uma vez para protestarem pela educação. E na ciência, uma descoberta incrível. O neurocientista Miguel Nicoleles liderou uma pesquisa que fez 2 paraplégicos andarem. Esse caso foi feito por meio de um dispositivo intramuscular. O mês de junho foi marcado pela divulgação de mensagens envolvendo o juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, como Deltan Dallagnol. As mensagens apontam uma colaboração entre o juiz e os procuradores. Segundo o site, Moro teria agido ilegalmente no julgamento do ex-presidente Lula. Ele teria indicado testemunhas ao procurador Dallagnol, além de aconselhar e direcionar o trabalho do Ministério Público no caso, o que é contra a Constituição. Moro afirmou em nota que o conteúdo das supostas mensagens não revela qualquer anormalidade ou direcionamento de sua ação como magistrado e que as mesmas, além de sensacionalistas, foram retiradas de contexto. Já Dallagnol escreveu em sua conta no Twitter, @ ser natural que membros do MPF, a quem cabe denunciar, comuniquem-se com o juiz da causa, a quem cabe julgar a denúncia, fecha aspas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública revelou que uma tentativa de invasão ao celular do ministro foi identificada, motivando-o a deixar de usar a linha telefônica. O jogador Neymar foi acusado de ter estuprado a modelo Nájila Trindade Mendes em Paris. Nájila alegou que Neymar a teria agredido e se recusado a manter relações sexuais com preservativo. Neymar também foi investigado por vazamentos de fotos íntimas da modelo. No esporte, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Quem levantou a taça foram os Estados Unidos. O Brasil foi eliminado pelas donas da casa nas 8ª de final. Mas na Copa América levamos a melhor. Fomos campeões.
E nos Jogos Pan-Americanos conquistamos 171 medalhas. O sargento da Força Aérea Brasileira foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suspeita de transporte internacional de drogas. O militar fazia parte da comitiva que acompanhava o presidente Jair Bolsonaro a Tóquio, no Japão, onde ele participou de uma reunião com o G20. Foram encontrados 39 quilos de cocaína com o sargento, escondidos em uma maleta e divididos em pacotes. O avião em que estava o militar é usado como reserva da aeronave presidencial e, portanto, a comitiva do qual o sargento fazia parte não estava no mesmo avião que transportava Jair Bolsonaro. Em julho, a reforma da Previdência. Houve a redução de 20 para 15 anos do tempo mínimo de contribuição para os homens. As mulheres agora terão 100% da aposentadoria com 35 anos de contribuição e não mais 40. Policiais federais poderão se aposentar agora com a idade mínima de 53 anos para homens e 52 para as mulheres. No caso dos professores, abaixou de 58 para 55 anos a aposentadoria para homens e de 55 para 52 anos para as mulheres. No Sudão, 87 pessoas morreram em consequência de protestos que reivindicam a implantação de um regime democrático. Na Nigéria, um ataque do grupo Boko Haram deixou pelo menos 65 pessoas mortas. No dia 12 de julho, uma barragem de água se rompeu e inundou a cidade de Coronel João Sá, na Bahia. 350 famílias ficaram desabrigadas. Não houve feridos. A natureza em chamas, fauna e flora sofrem as consequências. O número de focos de incêndio no Brasil cresce em 82% e atingiram o nível mais alto em 7 anos. Queimadas do norte ao sul do país, tempo quente, secura no ar. O dia vira noite em São Paulo. Ventos que trouxeram materiais das queimadas aliadas a uma frente fria deixaram um dia escuro na maior cidade do país em pleno meio da tarde. No dia 10 de agosto, um grupo de agricultores e grileiros do Pará programaram no WhatsApp incendiar áreas da floresta amazônica. A data ficou conhecida como Dia do Fogo. A ação criminosa está sendo investigada pela polícia. E o homem paga um preço caro por isso. Na Índia, fortes chuvas, enchentes e deslizamentos mataram 150 pessoas. O Ministério da Saúde entrou em alerta depois do país atravessar um surto de sarampo. O país não tinha um caso registrado até fevereiro deste ano. Brasil, um país cada vez mais violento. No Rio de Janeiro, o homem sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói e manteve dezenas de pessoas como reféns. Armado com um revólver, um aparelho de choque, uma faca e um recipiente com gasolina, o sequestrador foi baleado e morto por um atirador da polícia. O governador do Rio de Janeiro chegou ao local comemorando o fato. Ele afirmou que não estava celebrando a morte, mas sim comemorando a vida. Nos Estados Unidos, 2 ataques, um em um supermercado e outro em um bar, terminaram com 31 pessoas mortas e 67 feridas. No Afeganistão, a explosão de um homem-bomba em um carro-bomba numa festa de casamento deixou 63 mortos e 182 feridos. O grupo Estado Islâmico reivindicou o atentado. 2 meninas, idades e locais diferentes. O mês de setembro foi marcado pela morte de uma e pelo discurso emocionante de outra. Agatha Félix, de 8 anos, foi baleada enquanto estava dentro de uma Kombi no Rio de Janeiro. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia militar alegou ter reagido a um ataque de traficantes, mas a família nega e disse que não houve confronto no momento do crime. Greta Thunberg, uma ativista ambiental que discursou na cúpula do clima da ONU em Nova York. O discurso dela foi compartilhado por pessoas do mundo todo e atraiu a atenção para a situação climática do planeta. E ainda, drones atacam 2 refinarias de petróleo na Arábia Saudita. Como consequência, o preço do barril do petróleo disparou. Em outubro, as primeiras manchas de óleo começaram a atingir as praias do Brasil. Segundo o IBAMA, cerca de 1.000 toneladas de óleo já foram retiradas das praias. Até a própria população dos municípios atingidos ajudaram na retirada de forma voluntária. O governo federal foi criticado pelo Ministério Público Federal pela demora em tomar alguma atitude. A Polícia Federal divulgou que o principal suspeito do vazamento é o navio grego chamado Bobulina. A embarcação atracou na Venezuela no dia 15 de julho e estava carregada com 1 milhão de barris de petróleo e seguia rumo à África do Sul. Em novembro, o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após a condenação em segunda instância. Isso significa que o réu só pode cumprir a pena
depois que esgotar todos os seus recursos na justiça. Com a queda da prisão em segunda instância, o ex-presidente Lula foi solto no dia seguinte da decisão. Ele deixou a sede da Polícia Federal pela porta da frente, acompanhado de parlamentares e advogados. 2019 chega ao fim e deixa saudades. Em dezembro, a PEC emergencial e o fundo eleitoral marcaram o mês. A PEC emergencial é parte de um pacote de emendas constitucionais sugeridos pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes, para reequilibrar as finanças do Estado. Esse pacote chama-se Plano Mais Brasil e é formado por outras duas PECs, a PEC do Pacto Federativo e a dos fundos públicos. Já o fundo eleitoral é o fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos. O Cruzeiro enfrenta uma grave crise e é rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dona Salomé, uma torcedora símbolo do time, morre. Em São Paulo, 9 pessoas morrem pisoteadas em um baile funk. E chega ao fim mais essa edição do JM Retrospectiva 2019. Muito obrigado pela sua companhia nesta edição e em todas ao longo do ano. Eu desejo a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. A gente se encontra em 2020. Até mais.